findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Olá, meus irmãos e amigos, paz seja convosco. Estou aqui para compartilhar com vocês um arrebatamento que o Senhor Jesus me deu até o inferno, onde eu passei 2h30 arrebatado. O que aconteceu comigo foi o mesmo que aconteceu com João na ilha de Patmos, como está revelado no livro do Apocalipse. Como aconteceu com o apóstolo Paulo, que ele foi arrebatado até o 3º céu. Tudo aconteceu numa manhã de consagração. Eu estava buscando a Deus por volta de 11 horas da manhã, quando eu fui tomado por uma presença muito forte do Espírito Santo, a ponto que a minha carne tremeu. E quando eu abri os olhos pelo susto que eu tomei, porque eu nunca tinha sentido Deus como eu senti naquele momento, e eu vi na minha frente um anjo de Deus. Eu só não consegui ver os seus olhos, porque brilhava muito como a luz do sol. Mas eu pude ver quando ele pegou na minha mão e me disse essas palavras: venha comigo, porque eu fui enviado para te mostrar muitas coisas que você precisa saber e conhecer, né? E ali eu fui tomado pelo anjo do Senhor, e o que eu vou contar para você agora, meu querido, é o que está registrado lá no livro de Salmos, capítulo 9, versículo 17, quando o Senhor chega a dizer que os ímpios serão lançados no inferno e todos aqueles que se esquecem de Deus. Esquecimento é o mesmo que ingratidão. Deus está falando com pessoas que recebem o favor dele aqui na terra, mas não querem servi-lo. Deus está falando com pessoas que estão afastadas do Evangelho, que tiveram um dia uma experiência com Deus, desviaram do Evangelho e morreram sem voltar para o Evangelho. Como diz a palavra de Deus, que os ímpios serão lançados no inferno e aqueles que se esquecem de Deus. E quando nós começamos a descer, queridos, né, eu pude perceber que a velocidade que o anjo do Senhor fazia comigo era mais forte do que o próprio vento. E a única coisa que eu conseguia ver ao nosso redor era trevas e escuridão. E quando eu percebi que meus pés firmaram no chão, aquele anjo parou na minha frente, olhou para mim e disse essas palavras como eu estou dizendo para você agora. Você que me ouve aí na sua casa, me assiste aí na sua casa, no seu carro, no seu local de trabalho, né? Até mesmo aí você que colocou esse vídeo para as pessoas assistirem nesse momento. Aquele anjo falou assim: abra os seus olhos e abra os seus ouvidos para as coisas que você vai ver e ouvir. E não fique assustado, porque você está no inferno. Você está no lugar que Jesus chamou lugar de tormento, onde o Senhor Jesus falou que aqui o fogo não apaga e o bicho nunca morre. Amados, quando eu abri os meus olhos para aquele lugar, eu vi pessoas presas em correntes, eu vi pessoas queimando num fogo, e elas gritavam. Era um lugar cheio de cadeias, e elas queimavam, gritavam num desespero muito grande. E o que me chamou a atenção foi que o Senhor Jesus me fez entender
o que aquelas pessoas diziam no meio daquele tormento. E eu comecei a ouvir gritos de arrependimento. Eu comecei a ouvir pessoas dizendo, falando das oportunidades que elas tiveram em vida e como desprezaram a chance de acertarem as suas vidas com Deus, acertarem as suas vidas com o Senhor Jesus. E naquele momento eu virei para o anjo do Senhor e lhe fiz essa pergunta, Se essas pessoas estão aqui, por quê? Qual o motivo? Se lá no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, o Senhor Deus fala que a vontade dele é que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos por Jesus Cristo. Que coisa extraordinária, querido. O Senhor virou para mim e falou: meu filho, essas pessoas estão aqui porque elas não deram crédito à pregação do Evangelho, Elas estão aqui porque elas não quiseram entrar no corpo. Muitas nunca entraram e outras entraram, saíram do corpo e não quiseram voltar para o corpo. E eu virei para o Senhor e perguntei, representado por aquele anjo: mas o que é o corpo, Senhor? O Senhor virou para mim e falou: o corpo é a minha igreja, No corpo você está salvo, fora do corpo você está perdido, mesmo dizendo que acredita em mim, Porque hoje, amado, como a palavra de Deus nos revela, Jesus, ele é o cabeça da igreja. Porque a igreja é o corpo do Senhor Jesus. E se você não estiver nesse corpo, você não está salvo. E ali o Senhor começou a andar comigo por aqueles lugares do inferno. E por 3 lugares nós passamos. Mas o que me chamou a atenção, que eu quero compartilhar com você nessa parte agora do arrebatamento, quando o Senhor me falou de algo profundo, de 3 doutrinas básicas na palavra de Deus que livra o homem do inferno. O Senhor Jesus me levou por 3 lugares do inferno, aonde ficam os crentes desviados, onde ficam os ímpios e os ingratos. Foi onde marcou demais esse arrebatamento. Me chamou a atenção. Quem são os ímpios, você pode me perguntar. Os ímpios são aqueles que praticam a maldade e nunca se arrependem. Morrem e, segundo a palavra de Deus, vão para o inferno. Quem são os ingratos? Posso colocar aí os crentes desviados que desfrutaram da bênção do Evangelho, desviaram da palavra de Deus e morreram sem voltar para Deus. Quem são também esse terceiro grupo aí que eu falei para você, que coloca também os ingratos, Muitas pessoas nessa vida, elas recebem curas, recebem libertações, recebem prosperidade de Deus. Como o caso que eu vi uma senhora, o Senhor me mostrou aquela mulher em tormento, e quando o Senhor me apontou ela dentro do inferno, ele falou para mim: essa daqui foi curada de câncer. E eu falei: Senhor, ela foi curada de câncer e está aqui no inferno? O Senhor virou para mim e falou: meu filho, muitos querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. Isso me chamou a atenção, queridos. Então, isso prova que não adianta a pessoa receber bênçãos de Deus aqui na terra, receber milagres de Deus aqui na terra, mas ela não quer praticar as 3 doutrinas que livram o homem do inferno. Que é nesse ponto que eu vou chegar com você agora. Preste atenção que Deus vai falar muito contigo nesse momento. Isso aconteceu quando o Senhor Jesus permitiu que eu e o anjo do Senhor tivéssemos um encontro com o diabo lá no inferno. Como que isso aconteceu, queridos? Estávamos caminhando por um caminho cheio de abismos, um lugar terrível. Me chamou a atenção, queridos, quando alguém veio se aproximando de nós, Eu não tive como vê-lo de longe, porque a única luz que eu conseguia ver no inferno era a luz do anjo que me acompanhava e a luz do fogo, quando pegava sobre as pessoas e elas gritavam em tormento e desespero. Mas 2 metros que aquela figura se aproximou de nós, eu consegui perceber, consegui enxergar
por causa do clarão do anjo que me acompanhava. E ele parou mais ou menos 2 metros de nós, sentou. E quando ele sentou, ele cruzou os pés, como eu estou mostrando para você aqui nas câmeras. Vê se dá para você perceber. Ele cruzou as mãos dessa forma e o anjo que me acompanhava foi até ele e o anjo do Senhor o prendeu. Eu vi quando o anjo do Senhor passou 3 labaredas de fogo